Olá pessoal, meu nome é Diogo da Hora e eu faço parte da equipe editorial da editora Cristã Evangélica. Me diz uma coisa, você já desejou tanto que alguma coisa desse certo ao ponto de se convencer que estava tudo bem, mesmo quando tudo dá errado? Essa era mais ou menos a situação do século XIX. Diversos pensadores da época promoveram um posicionamento progressista da realidade. Hegel, por exemplo, tentou explicar a realidade com a sua dialética, justificando que as desigualdades explícitas daquela época revelariam, por fim, a verdadeira igualdade entre as pessoas. Os grupos sociais com menor expressão daquela época encontraram em Karl Marx um novo intérprete para aquela realidade, que para eles não fazia sentido. Marx se propôs a desvirar do avesso a dialética hegeliana, ou seja, ele usou métodos similares aos de Hegel, mas para chegar a conclusões contrárias às dele. Em linhas gerais, Marx tentou mostrar que a aparente igualdade da sua época ocultava desigualdades e contradições profundas. Isso resultou em uma teoria sobre a sociedade burguesa pela ótica do proletariado, que, de modo extremamente sucinto, podemos pontuar da seguinte forma. Marx começa pelo conceito de trabalho, o qual ele define como toda interação humana com a natureza que traga transformação e agregue valor. O valor se relaciona dialeticamente com o trabalho, isto é, o trabalho gera valor, que por sua vez gera mais trabalho. A venda do trabalho pelo trabalhador se chama mercadoria, que possui valor de uso e valor de venda. Isso tudo leva a um dos conceitos-chave de Marx, a mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o valor do trabalho e o valor de mercado da mercadoria produzida. Essa diferença é retida pelo proprietário dos meios de produção, monopolizados pela burguesia, ou seja, não vai para o trabalhador, e sim para o dono da fábrica. Segundo Marx, um dos grandes males da sociedade daquela época era a separação entre os meios de produção e a força de trabalho. Isso resulta na alienação dos trabalhadores e o fenômeno que Marx chamou de fetichismo de mercadoria. Proveniente da palavra feitiço, esse fetichismo da mercadoria é o que move o trabalhador alienado a vender o seu trabalho para comprar justamente aquilo que ele mesmo produziu, como se ludibriado por uma ilusão ou por alguma mágica. Diante dessa situação, Marx concluiu que há uma constante luta de classes entre a classe que retém os meios de produção, como a fábrica dos burgueses, e a classe trabalhadora, que possui a força de trabalho e faz tudo acontecer. A revolução se daria quando essa classe trabalhadora se conscientizasse dessas relações desiguais e agisse para desestruturar esse comando burguês. Sendo bem-sucedida a revolução, um período de transição que Marx chamou de socialismo se estabeleceria. Nesse período, todas as relações seriam mediadas pelo Estado e o governo acabaria com o monopólio dos meios de produção dos burgueses. Marx é sincero ao dizer que esse momento seria uma verdadeira ditadura do proletariado, usando a força para fazer essas mudanças. O estado final da história humana, na perspectiva de Marx, seria o comunismo, em que haveria igualdade por meio do compartilhamento da força e dos meios de produção entre todas as pessoas, desfazendo-se assim as classes sociais. A teoria de Marx ficou conhecida como materialismo histórico, pois ela era baseada apenas em coisas materiais, palpáveis à experiência humana numa perspectiva histórica. E nisso ele vislumbrou um futuro em que as desigualdades seriam desfeitas conforme o padrão de justiça humano. Em outras palavras, a visão de mundo marxista substitui a figura de Deus como a fonte de toda a justiça. Ela coloca no lugar de Deus a interação dos seres humanos como aquilo que provém, o que de fato é justo. Entretanto, a Bíblia deixa claro que tal solução proposta por Marx é completamente inviável. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4,
por exemplo, nos atesta que Deus é plenamente justo, enquanto que Romanos capítulo 3, versículo 10, afirma que não há um ser humano justo por si só. Ou seja, é impossível que os seres humanos estabeleçam uma justiça verdadeira sem aquele, o único que de fato é justo, o nosso Criador. E você, tem projetado suas opiniões pessoais sobre o que é justo, acima do que a Bíblia de fato nos ensina?